Olá, boa tarde, muito bem-vinda e muito bem-vindo a essa que é a terceira edição do CNN Mercado, o seu boletim com tudo que acontece na economia e na política que pode influenciar os seus investimentos e as suas decisões. Olha, os dias passam, mas os temas para o mundo econômico não mudam, não. O mercado financeiro opera sem muita força nesta tarde de quarta-feira, de olho no que está sendo discutido em Brasília e também de olho no noticiário nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, segue a expectativa, a grande expectativa sobre a tramitação da PEC da transição lá no Congresso Nacional. Investidores querem entender até onde vai a desidratação do texto, já que muitos parlamentares já disseram que o valor final de 200 bilhões de reais, como o governo quer, não vai passar por lá, não. E ainda aqui no Brasil seguem os rumores sobre a criação da nova equipe econômica. Nas últimas horas, duas notícias não confirmadas colocaram mais molho nessa história. Primeiro, o site Poder 360 diz que Lula estaria voltando a pensar em Geraldo Alckmin para a equipe econômica. Depois, foi a vez dos colegas do Estadão, que citam que com a negativa de Pércio Arida ao novo governo, o tabuleiro mexeu e agora Lula estaria considerando outros nomes, como André Lara Rezende, que faz parte da equipe de transição, ou nomes do setor privado, como Josué Gomes, da Fiesp, ou Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco. Nada disso foi confirmado, mas a notícia indica que as discussões para os novos nomes da equipe econômica seguem a todo vapor. E lá fora, no exterior, os olhos estão voltados ao discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele participa de um evento daqui a pouquinho, a partir das 3h30 da tarde, no horário de Brasília, e ele pode dar novas pistas sobre o futuro dos juros norte-americanos. Em seguida, às 4 horas da tarde, também no horário brasileiro, vai ser divulgado o livro Bege, que é um relatório dos Estados Unidos sobre a condição da atividade econômica por lá, a maior economia do mundo. A gente conversou com o economista-chefe da Genial Investimentos e professor da PUC, Zé Márcio Camargo, sobre a possibilidade de termos Fernando Haddad ou, quem sabe, Geraldo Alckmin na equipe econômica. Vamos ouvir. Qual é a história dessas pessoas do ponto de vista de suas ideias de política econômica? Então, quer dizer, o ex-prefeito Fernando Haddad, por exemplo, os investidores reagiram muito mal quando começou a surgir o boato de que ele seria o escolhido. Por quê? Porque, quer dizer, ele não tem uma história muito compatível com a ideia de responsabilidade fiscal, certo? O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, os investidores já reagiram positivamente. Por quê? Porque ele tem uma história mais compatível com responsabilidade fiscal. Então, quer dizer, o que é importante é o que o ministro da Fazenda vai fazer. E o ministro da Fazenda não depende só dele, certo? Depende também de toda a estrutura de governo que vai ser montada. Esse José Márcio Camargo. A Black Friday já passou, mas o grupo francês Casino concluiu uma venda daquela, só que não foi nos supermercados da empresa, não. Essa varejista europeia vendeu 140 milhões e 800 mil ações da subsidiária brasileira Açaí, aquela rede que vende tanto no atacado como no varejo. Com essa grande venda, os franceses embolsaram 2 bilhões e 670 milhões de reais. E assim, eles reduziram a participação no Açaí de 41% para cerca de 30% no capital. As ações foram vendidas a R$ 19,00 cada e esse dinheiro todo deve ser usado pela sede lá em Paris para pagar dívidas financeiras do grupo varejista. Na tela você vê as ações do Açaí que estão subindo quase 1% e estão sendo negociadas agora acima do valor da oferta, e também os papéis do concorrente Carrefour Brasil, que operam em leve alta nesta tarde. Agora a gente vai para a Europa, continuamos na Europa, porque depois de 17 meses consecutivos de aceleração dos preços, a inflação da zona no euro finalmente caiu em novembro. Esse dado foi divulgado mais cedo pela União Europeia. Em novembro, a inflação acumulada ficou exatamente em 10% no acumulado em 12 meses. Esse número surpreendeu positivamente o mercado financeiro, que estava esperando um número um pouquinho maior, 10,4%. Os preços da energia
e dos serviços desaceleraram no mês e ajudaram a conter a escalada da inflação lá no velho continente. Essa desaceleração dos preços na Europa e também nos Estados Unidos ao longo das últimas semanas reacende a esperança de parte dos economistas de que talvez o pior momento da inflação global tenha ficado para trás. Esse dado acabou ajudando as bolsas e as principais bolsas da zona do euro terminaram o dia no azul, como você vê na tela, DAX em Frankfurt, CAC 40 em Paris e o AEX lá em Amsterdã. Essa edição do CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta mais tarde, às 6:50 da noite, com o fechamento do mercado e você continua agora com o Visão CNN com a Lu Barreto e o Sidney Rezende. Até já!